Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora o exercício 3, o problema 3 da nossa lista. De novo, a gente vai resolver um problema usando a linguagem Python. Esse aqui a gente vai converter temperatura em Celsius na escala Fahrenheit e Kelvin. Beleza? Muito bem, nesse exercício aqui, perceba o seguinte, antes de começar, deixa eu fechar aqui nosso problema 2, nosso problema 1, abrir um novo problema, ou um novo programinha, problema 3.py. Muito bem. O que esse exercício quer? Vamos ler aqui com a gente. No Brasil, a unidade utilizada para a temperatura é Celsius. Mas em outros locais usa-se Fahrenheit e no mundo acadêmico usa-se Kelvin. Muito bem. O objetivo desse programa é converter a temperatura em Celsius para Fahrenheit e Kelvin. Lembre-se que aqui ele dá o conceito de conversão, que a gente pode falar formulinha. A temperatura em Celsius dividido por 5 é igual à temperatura em Fahrenheit, menos 32, tudo isso dividido por 9. Já a temperatura em Kelvin é dada pela temperatura em Celsius mais 273. Beleza. Seu programa deve contemplar os requisitos mínimos listados abaixo. Letra A. Aparecer na tela para que serve o programa. Então, não seria bem uma saudação, mas para que serve? Então, vamos escrever aqui. Print, colocar aqui. Jogo da velha, item A. Lembra que jogo da velha é só um comentário. É só para indicar no meu programa que eu vou executar agora o item A do probleminha. Então lá. Print, vou colocar na tela. Bem-vindo à calculadora. Não, vamos fazer assim. Bem-vindo à conversão de temperatura. Muito bem. Coloquei. Ah, pessoal, só uma coisa. Para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço, eu vou clicar aqui onde tem esse sinal, esses dois papeizinhos, um sobreposto, só para a gente ganhar mais espaço. Ó. Tudo bem? Quiser voltar, clica nele e volta. Então, para ganhar mais espaço, eu cliquei aqui. Então, vamos lá. Bem-vindo à conversão de temperatura. Se quiser escrever conversão de temperatura de Celsius para Fahrenheit, enfim, é só uma saudação. Então, eu vou colocar aqui que o item A está feito. Isso vai aparecer na tela. Item B. Pedir para o usuário inserir a temperatura em Celsius. Opa! Inserir significa que é uma interação com o usuário. Então, no item B, eu posso considerar que esse inserir é que o usuário vai me fornecer um valor. Se o usuário vai fornecer, significa que eu preciso usar o input. Tudo bem? Bom, como que eu vou fazer isso? Lembra, se o usuário vai me fornecer algo, eu preciso guardar isso em algum lugar. Se eu preciso guardar isso em algum lugar, eu preciso criar uma variável. Como essa variável é a temperatura em Celsius, vou chamar aqui de item B. Então, como essa variável é a temperatura em Celsius, eu vou chamar isso aqui de TC. Ah, professor, posso só chamar de C? Posso chamar de X? Pessoal, você pode chamar do que você quiser, desde que você saiba que o valor que esse usuário vai digitar é a sua temperatura inicial, você chama do que ela quiser. Eu vou chamar de TC. Perceba que o T está maiúsculo, tá bom? Então vamos lá. Float, lembrando que o número que essa pessoa vai digitar pode ser um número com vírgula, por isso float. Input, digite, aí eu vou só escrever um texto, só para saber o que o usuário tem que digitar. Digite o valor da temperatura em Celsius. Muito bem. Feito isso, o item B está feito. Deixa eu só tirar a linha 5. O item B está feito. Porque, de fato, agora o meu programa já está pegando essa informação e está guardando dentro de uma variável. Então, o usuário vai fornecer uma informação, ela vai guardar dentro de TC. Agora vem o item C. Calcular a temperatura em Fahrenheit e mostrar o seu valor. A mensagem que deverá aparecer na tela deve ser a temperatura na escala Celsius equivale a sei lá quanto Fahrenheit. Aí que vem o problema. Como que eu faço isso? Pessoal, o item C, você concorda que o nosso programa tem que calcular a temperatura em Fahrenheit? Beleza. Então tem que existir uma variável que guarde a informação da temperatura em Fahrenheit. Professor, você está dizendo para mim que você vai ter que criar uma nova gaveta? Sim, porque uma gaveta é a temperatura em Celsius. Essa informação o usuário me deu. Eu tenho que pegar essa informação e tirar a temperatura em Fahrenheit. Só que essa nova informação eu tenho que guardar numa nova gaveta. Então, agora no item C, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Peraí, vou colocar o jogo da velha. Item C. O
que eu vou fazer? Eu preciso criar uma nova variável, TF. Mas, professor, você vai pedir para o cara digitar alguma coisa? Não. Eu preciso obter ele. Eu preciso calcular esse TF, mas como que eu vou fazer? Tá vendo essa continha que está aqui? Essa fórmula que ele nos deu? Matematicamente, eu preciso saber como que eu calculo TF a partir desse conceito. Então agora é um momento de muita atenção de vocês. O conceito é esse, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. É claro que você pode dar um Google, deixa eu só apagar esse triângulo que formou, e descobrir como calculou TF. É claro que você pode. Mas a nossa lista, a finalidade é também matemática. Então a gente precisa, através dessa fórmula, saber como calcula o TF, para conseguir colocar o código ali. Mas professor, como assim descobrir como calcula o TF? É deixar o TF isolado, é isolar o TF. Isso a gente não faz no programa, não tem nada a ver com o programa. Eu preciso pegar o meu papel e descobrir como que eu faço para deixar o TF isolado. Então nessa situação aqui, como é uma igualdade de frações, eu vou multiplicar cruzado. Dessa forma, a nossa continha vai ficar 5 vezes TF menos 32 é igual a 9TC. Muito bem. Eu poderia pegar esse 5 e já passar para lá dividindo? Poderia. Mas como isso foge um pouco do habitual, da maioria, nós vamos fazer melhor. Como isso foge um pouquinho do habitual, é muito comum a gente ver essa situação de fazer a distributiva, eu vou fazer a distributiva. Não seria necessário, mas eu vou. Ó, eu vou pegar esse 5 e vou multiplicar aqui, e vou pegar esse 5 e multiplicar aqui. Então vai ficar 5 vezes TF, 5 vezes menos 32 dá menos 160. É igual a 9TC. Lembre-se que eu preciso do TF isolado. Então eu vou deixar 5TF e vou passar o menos 160 para lá. Então vai ficar 9TC mais 160. Está quase isolado. O que, que falta? Tirar esse 5 daqui. O 5 está multiplicando, ele passa para lá, dividindo. Então fica 9TC mais 160. Tudo isso dividido por 5. E aí, está aqui a nossa relação. Professor, então o que, que você fez? Eu peguei a formulinha que estava lá, o conceito que estava de relação de Celsius e Fahrenheit, e isolei a temperatura em Fahrenheit. Por que, que eu fiz isso? Agora eu sei como eu calculo ela. A temperatura em Fahrenheit, uma das maneiras de calcular, é fazer 9 vezes Tc mais 160, tudo isso dividido por 5. Tá, professor, mas o que, que eu faço com isso? É esse código que você vai escrever. Como assim esse código? O que está aqui, você vai escrever em Python. Você vai escrever assim. Vai criar uma nova variável. Essa variável TF vai receber a temperatura em Fahrenheit. E aí o seu programa tem que executar esse cálculo. Então você vai fazer 9 vezes TC. Tudo isso, desculpa, 9 vezes TC mais 160. Tudo isso vai ser dividido por 5. Então você vai fazer isso, quase. Como é tudo isso dividido por 5, você tem que colocar um parênteses aqui, para indicar que tudo isso está sendo dividido por 5. Esse código que está aqui vai calcular o TF para você. O que, que ele vai fazer? O programa vai ler o item B, né, que é o item B que a gente fez. Ele vai receber a temperatura em Celsius. Depois, ele vai pegar essa temperatura em Celsius, vai colocar aqui e vai executar esse cálculo. A variável TF vai receber um valor. Que valor é esse? A temperatura em Fahrenheit. Beleza? Então vamos lá, vamos programar. Ó. TF, abre parênteses, 9 vezes TC, lembra que o TC tem que ser maiúsculo, mais 160, deixa eu só dar um espacinho para não ficar feio, dividido por 5. Pessoal, aqui eu faço uma observação, antes de seguir com a conta. Quem escrever desse jeito, ó, TF é igual a 9TC sobre 5 mais 32, dá no mesmo. Quem escrever assim, TF é igual a 1.8, desculpa, 1.8 TC mais 32 também dá no mesmo. São outras formas de escrever a mesma relação, tá bom? As contas são iguais. Eu só estou colocando ali no jogo da velha só para indicar que existem outras formas de criar esse mesmo cálculo.
É importante ressaltar que na linha 5 ele vai receber uma informação, que é a temperatura em TC. Essa informação vai ser utilizada para fazer esse cálculo. É importante ressaltar que esse cálculo eu tirei da formulinha. Eu precisava deixar o TF isolado para indicar para o computador. Bom, como que ele faz para calcular TF? Eu deixei o TF isolado e aí eu fiz esse cálculo aqui. Então, é a partir desse cálculo que você faz no papel, fala assim, putz, é isso que eu tenho que colocar no meu código. Foi isso que eu fiz aqui, tá bom? Agora, a gente vai imprimir o valor da temperatura em Fahrenheit. E vamos escrever mais ou menos o que está aqui, ó. A temperatura, opa, como eu vou chamar uma variável, estava faltando um F, agora aspas, a temperatura em, aí coloca aqui, TC, grau X, equivale a TF, grau Y. Pessoal, tudo que está em laranja é um texto. É um texto que vai aparecer na tela. Agora, na frente desse grau X, o que vai aparecer? A variável TC. É aquela variável que você colocou lá em cima, que a pessoa vai digitar. Então, se a pessoa digitar 20, vai aparecer 20 aqui, ó. E o que vai aparecer no lugar do TF? O valor do nosso cálculo. Antes da gente executar, vamos fazer um teste? Ó, vamos ver se está rodando o nosso programa. Espera aí, deixa eu só fechar aqui, ó. Apaguei. Vamos rodar. Digite o valor da temperatura em graus Celsius. Eu vou pôr uma temperatura 0. Se eu pôr 0, você percebeu que não rodou. Se não rodou, é porque a gente fez algo de errado. E ele está falando para a gente que TF não está definido. Onde está o nosso erro? O meu TF aqui, ó, pessoal, está minúsculo. E o TF que eu estou chamando está maiúsculo. Então eu apago aqui e faço ele virar maiúsculo. Agora está certinho. A variável que está aqui no TF é a variável que eu chamo para aparecer o valor. Então vou apagar, não tem problema. Roda de novo. De novo, 0. Agora rodou. Olha o texto. A temperatura em... Ficou feio o texto, né? A temperatura era 0 graus Celsius, ou a temperatura 0 graus Celsius, equivale a 32 Fahrenheit. Tem que apagar esse Y, colocar F. Aí vai estar certinho. Vamos apagar esse em aqui. A temperatura, tantos graus Celsius, vale tantos Fahrenheit. Vamos rodar de novo? Deixa eu só apagar aqui. Espera aí. Apaga esse e vamos rodar. Espera aí, apaga essa parte e roda. Muito bem. De novo, 0. Agora ficou perfeito. A temperatura vale 0 graus Celsius e equivale a 32 graus Fahrenheit. Tem que apagar esse xizinho aqui. Aí. Agora sim. Eu não vou rodar de novo, mas está certo esse código. Vamos seguir. Já fiz as correções. E o próximo, que é o item D. O item D é para a gente calcular a temperatura em Kelvin. Então apaga esse C e vamos calcular a temperatura em Kelvin. Bom, como que a gente vai fazer para calcular a temperatura em Kelvin? Esse não tem muita coisa para fazer, porque ela já está isolada aqui, ó. O TK já é TC mais 273. Ele já deu para a gente o que tem que fazer. Então é só escrever. TK chama a variável TC e soma 273. Opa, aí. E aqui embaixo imprime. Print, F, abre aspas. E aí, para facilitar, eu só vou copiar aqui em cima. Vamos fazer um Ctrl C. Ctrl V. Apago aqui e troco a variável. Ó, a temperatura TC equivale a, em vez de TF, coloco o TK. E em lugar de Fahrenheit, eu apago e escrevo Kelvin. E aí está feito o nosso programinha e vamos rodar para testar. Só fechando aqui, ó. Esse daqui embaixo eu não quero. Então vou fechar esse, fecho esse e rodo. Vamos lá. Vamos escolher uma temperatura. Agora eu vou escolher 100 graus Celsius, porque eu também sei o valor de Kelvin Fahrenheit. E vamos ver como deu. A temperatura 100 graus Celsius, que é o TC que eu digitei, que ele leu aqui na linha 5. Aí na linha 8 ele executou o cálculo, guardou na gaveta de TF, o valor da temperatura em Fahrenheit, e mostrou aqui na linha 9, ó. A temperatura 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. Perfeito, tá certinho. E vamos para TK. A temperatura 100 graus Celsius equivale a 373 Kelvin. E aí tá perfeito, o código está encerrado.
A questão mais nesse exercício é a parte matemática, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é isso. Beleza? Tchau, pessoal. Bons estudos. Caso você pense em fazer de outra forma esse código, deixa aí nos seus comentários. E é isso. A gente se vê. Tchau!